nós iremos falar sobre esses princípios de mutualidade ou reciprocidade. Depende da sua tradução de Bíblia, depende da sua preferência em relação a essa palavra. Bom, para estudar os princípios de mutualidade, eu proponho que a gente comece com o texto que está no Evangelho segundo João, capítulo 13, dos versos 31 até o verso de número 38. Evangelho segundo João, capítulo 13, do 31 ao 38. Diz assim a Sagrada Escritura na versão que tenho em mãos aqui. Quando ele saiu, disse Jesus: agora o Filho do Homem foi glorificado e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi nele glorificado, Deus também o glorificará em si mesmo. E o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo ainda estou convosco. Vós me procurareis, e como eu havia dito aos judeus, agora também vos digo: para onde eu vou, vós não podeis ir. Dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Amai-vos também uns aos outros. Nisto reconhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Simão Pedro lhe disse: Senhor, para onde vais? Respondeu-lhe Jesus: não podes seguir-me agora aonde vou, mas me seguirás mais tarde. Pedro lhe disse: por que não posso seguir-te agora? Darei a vida por ti. Jesus lhe responde: darás a vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará sem que me renegue 3 vezes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bom, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o contexto aqui é o da ceia. A gente está aqui falando de um contexto da ceia do Senhor, dos momentos derradeiros da vida de Jesus de Nazaré. Essas pessoas que estão com ele aqui agora, nestes momentos últimos de sua vida, são aquelas que, em determinado momento, elas estavam vivendo as suas vidas com todas as suas dificuldades, com toda a injustiça que imperava e imperou durante todo aquele tempo de Jesus. E ainda impera nos nossos dias, né, meus irmãos? Toda essa injustiça presente ali, eles foram então chamados a largar tudo aquilo que faziam e viviam e se tornar seguidores de Jesus. Essas pessoas que aqui agora receberam esse texto, ouviram essas palavras, que iniciam quando ele saiu. Quando ele quem? Quando Judas saiu. Começa então esse discurso de despedida de Jesus. Bom, essa aqui então é a noite em que Jesus foi traído. Na noite em que Jesus foi traído, há uma série de acontecimentos importantíssimos que nós poderíamos estudá-los separados, mas não é o nosso foco aqui hoje. Eles acontecem. Jesus vai lavar os pés de seus discípulos, assim começa o capítulo 13. Ele vai partir o pão e compartilhar do seu cálice com todos eles, e cada uma dessas coisas trazendo para nós símbolos tão importantes para a nossa vida cristã. Ele vai anunciar que será traído e ele dá o pedaço de pão para o traidor. E aqui agora ele começa a se despedir deles. Mas mais coisas vão acontecer essa noite ainda. Ele vai virar para eles e falar: olha, eu estou comissionando vocês a estar sempre ligados a Deus, porque
Se vocês se separarem da videira, vocês não vão produzir frutos, é necessário que vocês estejam firmes em Deus. Ele vai dizer isso porque logo depois que ele despede, começa um clima terrível. E a gente vai falar sobre esse clima e por que as palavras de Jesus vão dar início ao nosso primeiro princípio de mutualidade. Ele vai dizer para eles, então, olha, vocês precisam manter a fé em Deus. Sem Deus, vocês não podem fazer nada. E vai confortar aqueles discípulos ali presentes, dizendo, olha, eu não vou deixar vocês sozinhos, porque o Pai vai mandar o Espírito, o Paráclito, para estar com vocês. E ele vai acompanhar vocês. E também Jesus vai prometer que vai voltar. Eu vou, vocês precisam estar firmes, vocês não vão estar sozinhos, eu vou voltar. E quando ele, depois de prometer que vai voltar, ele então ora por eles. E é uma belíssima oração. É uma oração que poderia virar um livro só sobre a oração de Jesus pelos seus seguidores. Após ele ter... Mas o nosso contexto aqui é o da despedida, e é sobre ela que nós vamos falar. Esse contexto da despedida vai criar naqueles discípulos ali presentes um cenário de desânimo, desesperança, medo, angústia, tristeza. O coração deles é tomado por esses sentimentos, abandono. Porque eles largaram tudo. Eles abandonaram suas vidas. Eles largaram seus empregos. Eles acompanharam aquele mestre como discípulos, como talmidins faziam. Eles andaram pertinho dele até sujar as suas sandálias com a poeira que saía das sandálias de Jesus. Eles ficaram famosos e reconhecidos como seguidores de Jesus, pessoas que andavam com ele. Esse mesmo Pedro que fala que vai acompanhar Jesus até a morte, ele vai ser reconhecido quando ele entra na casa do sogro do sumo sacerdote para acompanhar quando prendem Jesus. Eles vão falar, olha, não é você que andava com ele. Então eles se tornaram pessoas que durante esse tempo caminharam com Jesus, aprenderam e foram reconhecidos como seguidores deles. A vida deles já não era a mesma. Eles já não podiam simplesmente dizer, vamos voltar e continuar fazendo o que estava fazendo antes. Eles aqui agora se encontravam no momento de, peraí, quer dizer que ter largado tudo vai redundar numa perda total, num abandono total? Você está indo embora? Nós não teremos você para andar com a gente, para nos guiar, para nos liderar, para nos acompanhar na missão que você nos explicou que era nossa. Como que a gente vai fazer tudo o que você falou se você não vai estar aqui? E aí que entra então a figura de Jesus, o bom pastor. Percebendo então esse clima, ele vai então passar algumas instruções aos seus discípulos. Ele vai instruir os seus discípulos como que eles poderiam fazer para manter o ânimo, a fé, a alegria de estar numa missão, que é a implantação do reino, sem a presença de Jesus, sem a presença física de Jesus. Mesmo durante esse período de ausência de Jesus. Jesus então vai dar aqui nesse texto instruções que eles deveriam seguir à risca para manter o fôlego, para guardar a fé. Bom, nos versos de número 33 e 34, essas são as palavras de Jesus. Dou-vos um novo mandamento. E a gente já vai falar sobre por que isso é um novo mandamento e não um mandamento antigo,
Por mais que Deus, no Antigo Testamento, mandasse as pessoas amar umas às outras também. Nisso, dou-vos um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei, amai-vos também uns aos outros. Primeiro, amai uns aos outros. Como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. E vocês vão ser reconhecidos se o amor de vocês, se vocês tiverem amor uns pelos outros. Por 3 vezes Jesus vai repetir essa expressão uns aos outros, uns pelos outros, que por mais que ele fale 2 vezes uns aos outros e uma terceira vez, uns pelos outros, a palavra grega que está dizendo ali a respeito de uns aos outros, uns pelos outros, ela é a mesma palavra. É a palavra alelos. Alelos, que significa exatamente mutuamente, reciprocamente. Se a gente for traduzir, se a gente for então colocar, seria, olha, que o amor de vocês seja recíproco, seja mútuo, seja numa via de mão dupla, que vai amor daqui para aí e vem amor daí para cá. E esse amor de vocês de vai para lá e vem para cá tem que ser igualzinho eu fiz por vocês. E vão conhecer vocês se o amor de vocês for uma contínua troca de amor. Poxa vida. Poxa vida. A gente então vai ver que na Bíblia, depois dessa instrução de Jesus, o apóstolo Paulo, que vai receber a tradição de Jesus, que vai buscar conhecer sobre Jesus, que vai buscar e vai perceber também na comunidade joanina, que é essa comunidade para quem João escreve este evangelho, alguns sinais para ele, que plantou muitas igrejas, como ele deveria fazer para manter aquele povo unido, como ele deveria construir um caráter de seguidor de Jesus naquele povo. E ele vai aprender exatamente com essas últimas palavras de Jesus, com essas últimas instruções de Jesus aos seus discípulos antes de ser preso. E o apóstolo Paulo vai escrever em várias de suas cartas esta expressão, uns aos outros, uns pelos outros, alelos. Alelos. Ele vai repetir isso diversas vezes em várias cartas, a cada momento dando uma instrução diferente. Ele vai instruir sobre amar em Romanos, uns aos outros. Sobre receber uns aos outros, também Romanos. Aos Gálatas, servir uns aos outros. Aos Efésios, suportar uns aos outros. Ainda em Colossenses, perdoar uns aos outros. Em 1 Tessalonicenses, admoestar, consolar uns aos outros. Saudar com ósculos, dar beijos santos uns nos outros. Escrevendo aos Coríntios, escrevendo aos Romanos. E por aí vai, tem várias. Tem também interdições. Em determinados momentos onde ele encontrou problema nas comunidades cristãs, Paulo, tomando esse ensinamento de Jesus para manter uma comunidade de fé unida, seguindo os princípios que Jesus deixou para manter um povo que está à beira do desânimo, animado, esperançoso, manter firme na fé, Paulo vai buscar aqui e vai fazer interdições. Quando eles estão julgando, Paulo vai falar em Romanos, não julgais uns aos outros, não devorais uns aos outros, vai escrever aos Gálatas,
Não invejai uns aos outros, vai escrever também aos Gálatas. Não mentir uns aos outros, vai escrever aos Colossenses. Essa instrução, o alelos de Jesus, vai permear, vai dar sabor em toda a teologia paulina quando se fala em cuidado de igreja, em cuidado de comunidade de fé. Essa palavra alelos que Jesus utiliza aqui é a chave para a compreensão da mensagem da despedida de Jesus. Só para nós entendermos o poder dessa palavra alelos, do grego, a palavra que em português a gente entende como paralelo, ela deriva de uma palavra grega também, paralelos, para mais alelos, que a tradução significa um ao lado do outro. Olha como é que aqui a gente já começa a viajar na maionese, como a inspiração de Deus nos permite fazer uma exegese com muita maionese para viajar nela, a respeito desse texto, a respeito desse conselho de Jesus. Essa mutualidade, o interesse de Jesus nessa mutualidade é muito interessante. O Senhor sabia que os seus discípulos estavam entristecidos e sem força para continuar a caminhada, para continuar a missão de implantar o reino, sem a presença física de Jesus de Nazaré. Ele percebeu isso. E percebendo isso, ele coloca o alelos dele junto com o ágape, o amor. Ele sabia que eles só se manteriam firmes se pudessem contar com a presença de Deus que habita em cada membro da comunidade. Porque ele também vai falar que vai mandar o Espírito para habitar em cada um. Seguindo esse desânimo, ele fala, olha, vocês têm que estar unidos e vocês vão encontrar a presença de Deus, vocês vão encontrar a minha presença uns nos outros, porque o Espírito vai estar habitando em vocês. E vocês então vão poder contar com essa minha presença habitando em cada membro dessa comunidade. E vocês vão conseguir manter então a fé e caminhar juntos como um só corpo, trazendo já a expressão de Efésios 4:4. Porque vocês vão conseguir se tornar um só uma coisa. Como eu e o Pai, ele também vai falar nesse texto, como eu e o Pai somos um, vocês vão ser um também. Mas para se tornar um, para que o alelos construa em vocês uma unidade, é necessário amar. Aqui vão nascer então os princípios de mutualidade da fé cristã. Eles nascem a partir de uma proposta de Jesus para que a gente ame uns aos outros. E quando eu falo isso aqui, a gente não pode ser leviano, precipitado em dizer que amor é sentimento. Porque João, vendo esse problema lá na comunidade dele, lá na frente, na primeira carta de João, à comunidade joanina, a primeira carta enviada à comunidade joanina, ele vai destacar esse problema. Olha, João falou que Jesus disse que a gente tinha que construir uma comunidade no princípio da mutualidade, no alelos do amor ágape. Ok, eu te amo então, tá bom? Eu não gosto de você, mas eu te amo. E começaram então a amar apenas com palavras.
amar apenas dizendo que amam quando nas práticas não amavam. Quando suas práticas verdadeiramente demonstravam que eles não se amavam. Não amemos apenas com palavras, vai exortar João. Esses conselhos, intervenções que a gente vai ver muito em Paulo, dessa necessidade de cumprir isso tudo, vai fazer com que a comunidade cristã não se disperse. Se a comunidade acompanhar, ela viver esses princípios de mutualidade, o próprio Jesus promete aqui que eles serão reconhecidos como seguidores de Jesus de Nazaré. Nossa! João viu que a sua comunidade, lá na frente, depois da escrita desse evangelho, vai se tornar uma comunidade que, às vezes, não ama com ações. Só da boca para fora faz. Só ama de palavra. Ele vai tentar salvar a sua comunidade, resgatando, dizendo, olha, eu não vou dar para vocês um novo mandamento não, porque o mandamento ele já disse. Jesus disse a respeito disso. Vocês lembrem-se das palavras de Jesus, porque estava tendo divisões na comunidade de João. A comunidade de João estava se dividindo. Eu não vou retrazer aqui toda essa história das divisões da comunidade joanina, que senão a gente vai longe aqui. Mas a comunidade estava se dividindo porque haviam pessoas no meio dela plantando outras ideias. E João vai falar, olha, são anticristos esses seres humanos. Esses cristãos são verdadeiros anticristos. Eles já estão no meio da gente, os anticristos. Porque eles pregam coisas que são contrárias ao Cristo. Bom, então, para evitar que a comunidade se disperse, que haja um cisma na comunidade, uma divisão no linguajar do evangélico brasileiro, né? A gente fala, para que a igreja não rache, tão comum, lamentavelmente, rio aqui mais de deboche, sarcasmo e tristeza do que de chacota, porque é triste, a gente racha a igreja, né? As pessoas racham a igreja hoje, sai um pastor para lá com uma metade, um outro fica aqui com uma parte, uns outros abandonam, não querem saber de igreja nunca mais, porque viram muita bagunça. Mas, infelizmente, isso acontece. E aí a gente volta para a Escritura. Será que eles seguiam os princípios de mutualidade que João, Paulo e tantos outros pastores da igreja primitiva utilizaram para manter as suas comunidades unidas? Jesus começa então, agora vamos destrinchar aqui, tentar entender o que ele está falando. Olha, eu vou dar para vocês um novo mandamento. Que vocês amem uns aos outros. Esse mandamento, ele é difícil da gente pensar ele aqui nessa situação, porque ele vem de um contexto de traição, né? Ele traz da traição, e que essa traição vai culminar em Jesus se acabar sendo levado para a cruz, e ali ele vai ser glorificado. Ele é glorificado na cruz. Então ele nasce de um contexto do meio da comunidade sai um traidor, que leva Jesus à morte, que entrega Jesus aos seus algozes. Mas mesmo assim, o mandamento é que a gente ame uns aos outros. E aqui já tem um aprendizado enorme para a gente também, que não importa quais sejam as nossas desculpas. O mandamento para ser reconhecido como discípulo de Jesus, como igreja de Jesus, é amar uns aos outros.
esse mandamento ele vai ser de novo repetido por Jesus lá no capítulo 15, quando Jesus falar mais um monte de coisa. E quando ele é falado lá, ele vai ser falado e Jesus vai trazer para si, porque a segunda vez que ele vai falar alelos aqui, ele falou, olha, como eu vos amei. Ele se colocou como exemplo a ser imitado quando nós praticarmos esse princípio de mutualidade, o amor uns pelos outros. Ele lá na frente, no capítulo 15, ele vai falar o seguinte, olha, ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida por seus amigos. Em seguida ele vai falar, eu já não chamo vocês de servos, mas vos chamo de amigos. Ele traz para si mesmo, ele fala assim, gente, eu estou falando com vocês, que eu sabia quem ia me trair e eu lavei o pé dele. Vocês têm noção disso? Que Jesus, sabendo quem vai traí-lo, ele vai lá e lava o pé dele? E ele ainda dá o primeiro pedaço de pão. O primeiro pedaço é sempre para a pessoa mais importante. Jesus amou ao ponto de dizer que aquele que o trai ou o trairá naquele momento é o mais importante da mesa. O jeito de Jesus pastorear é o seguinte, aquele que tem mais problema é o que eu amo mais. E ele vai dizer isso em parábolas, a gente não vai entender, né? Ele vai falar assim, olha, aquele que tiver mais dívida perdoada é aquele que vai amar mais a quem o perdoou. E ele coloca isso em prática. Ele vai lavar os pés dele sabendo que ele o trairá. Ele se faz de escravo para aquele que o trairá, Judas. E ele dá o primeiro pedaço de pão para quem o trairá. E aqui agora ele fala pra gente, olha, como eu amei é que vocês têm que amar. Gente, isso é difícil demais, eu acho que é por isso que tem tanta igreja. É por isso que tem igreja católica romana, igreja ortodoxa, e depois um monte de igreja protestante, e depois um monte de igreja evangélica, depois igreja de Jesus do cabelo dourado, igreja de Jesus do cabelo amarrado, igreja de Jesus do cabelo solto. E aí a gente lá vai abrindo igreja sem fim, e uns dizem que na igreja do outro não tem Deus, e a gente... É porque a gente nunca seguiu a sério isso aqui. A gente nunca colocou em prática de verdade isso aqui. Essa é a grande verdade. E esse critério de amar uns aos outros, ele é tão importante que lá na carta de João ele vai ser utilizado no capítulo 2 como um critério de saber que uma pessoa realmente está salva. Por mais que nós, presbiterianos, entendemos que a salvação não se perde, etc e tal, mas para você humanamente reconhecer, saber quem é um salvo, para você, se você é um julgador, um juiz da vida alheia e quer saber aquele é salvo, aquele não é, aquele é salvo, aquele não é, por mais que seja uma grande perda de tempo e tem chance de causar muito mais problema do que te ajudar em alguma coisa, mas se você é dessa prática, a única forma de você saber quem é salvo e quem não é se essa pessoa ama as pessoas. Poxa vida. Esse mandamento é novo. E Jesus vai dizer que ele é novo porque ele é diferente da tradição judaica. Porque esse amor aqui, ele é amor que não espera nada em troca. E ele é um amor que ele vai do começo até o fim. O Cordeiro está imolado desde a criação do mundo. E no início do capítulo 13, no verso 1, ele vai dizer que Jesus amou até o fim. Isso não é que eu te amo agora que eu te conheci, daqui a pouco quando eu te conhecer melhor eu não te amo mais. Eu não tenho esse direito. À medida que você vai conhecendo os meus defeitos, você vai dizendo assim, eu não amo esse pastor nada. Esse pastor não é digno de amor. Ele peca, ele erra. Ele fala o que não devia. Ele faz coisas abomináveis. Por isso eu não o amo.
aqui está um grande problema para a gente, porque a gente foi chamado para amar até o fim, amar como Jesus, como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Amai, alelos, com mutualidade. Encaminhando para o encerramento. A comunidade de João, ela vai nascer com esse princípio de mutualidade. O amor uns pelos outros. O amor pelos membros. E esse amor não poderia ser diferente. Eu não poderia dizer que esse amor é assim. Eu deveria amar com o amor de Jesus. E aqui a gente tem uma fala importante. Esse amor sabia que dizer que ama e não ama era problemático, porque Pedro vai dizer para Jesus que estaria com ele até o fim. Jesus vai dizer: você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Pela segunda vez. E Pedro não fazia conta de que ele era limitado. E lá na frente, nesse mesmo evangelho, Jesus vai perguntar para ele: Pedro, você me ama com amor ágape? Essa é a palavra que está na pergunta de Jesus. E na resposta, Pedro responde: Jesus, o Senhor sabe que eu te amo com amor filéu. O amor ágape é superior ao amor entre amigos. O amor ágape é um amor de entrega total. Pedro, você falou que me amaria com amor ágape. Você me ama com amor ágape? Não, Senhor. Assim deveríamos traduzir e entender aquele texto. O Senhor sabe que meu amor pelo Senhor é limitado, é no máximo um amor de amigo. E por 3 vezes ele vai responder essa pergunta. E quando Jesus realmente, e a todas elas Jesus vai falar: agora você entendeu que o seu amor é limitado e que você precisa de melhorar. Você está pronto para cuidar da minha igreja. Agora você está pronto para cuidar dos meus. Nós precisamos de entender que nós somos limitados no amar e que a gente precisa realmente aprender a amar. A gente não pode dizer que a gente ama com o amor de Jesus, com o amor que cria a comunidade de Jesus, se a gente não faz. Nós temos que colocar em prática e amar até o fim. Esse mesmo Pedro, segundo a tradição cristã, vai seguir amando até o fim a igreja. E quando for ser crucificado, ele não aceita ser crucificado, porque ele não se acha digno de ser crucificado como Jesus. E então, segundo a tradição, ele é crucificado numa cruz de cabeças para baixo. Ele aprendeu, enfim, a amar até o fim. Que a gente aprenda com esse exemplo. Que esse primeiro princípio de mutualidade que a gente está estudando aqui seja algo que vai fazer com que nós sejamos reconhecidos como a comunidade de Jesus de Nazaré, como a igreja que Deus espera que a gente seja, porque só assim nós seremos reconhecidos pelos de fora da igreja, que nós somos de verdade uma comunidade de Jesus de Nazaré. Olha que interessante, não precisa entregar panfleto, não precisa usar carro de som, comprar rádio, horário na rádio, comprar canal de TV para evangelizar. Precisamos apenas amar uns aos outros. Se nós o fizermos, as igrejas serão lugar cada vez mais cheios de pessoas que serão atraídas por esse amor. Nosso evangelismo, ele é dentro de casa. Ele começa amando aqueles que Deus colocou ao nosso lado. E parece que a gente não dá conta nem disso. Mas é aí que é a nossa virada. Se nós conseguirmos construir comunidades que os membros amem uns aos outros, nós estaremos no caminho certo, perdoando uns aos outros, cuidando uns dos outros. Ah, como será bom! Eu te convido a construir essa comunidade comigo, com os demais irmãos da segunda igreja, com os demais pastores da segunda igreja. Eu te convido a esse desafio da gente construir uma comunidade do amor. É difícil. Talvez a gente vai ter que quebrar a cara igual Pedro para entender que o nosso amor é limitado, que a gente precisa de melhorar no amar. Mas é o desafio que Jesus deixou para a gente nesse primeiro princípio de mutualidade. Que Deus te abençoe a reconhecer que a gente é limitado e que a gente precisa de amar de verdade
não só com palavras. Em nome de Jesus. Amém. Bom,